Saudações, meu nome é Arnaldo Luiz Valentim, tenho 71 anos e vou contar para vocês, a convite do meu colega Lucas Job, sobre como me tornei fisioterapeuta. Tinha uma prima que é um ano mais velha que eu, e eu convivi com ela quando criança, e ela era surda devido à medicação durante o período da guerra, que é a época em que nascemos, ela em 44 e eu em 45. E eu ficava com ela brincando, normalmente apontando, etc. E ela falava, emitia ações que eu desconhecia. E à medida que o tempo foi passando, fiquei entusiasmado por ela fazer leitura labial, que eu não conhecia naquele tempo que seria isso. É lógico que às vezes eu falava, olhava para o lado, ela me trazia para ela. E eu perguntei onde é que ela tinha aprendido aquilo, né? Ela disse que era com a psicóloga. Eu disse, bom, tá aí. Eu, como gosto de pessoas, eu digo, como gosto e gostava por ela, né? Eu disse, é isso que eu quero fazer, tratar excepcionais. E me inscrevi num vestibular de psicologia durante 4 vezes, mas sempre estava na época da ditadura, né, dos generais, e eu aproveitava a primeira prova, que era de português, não que eu não soubesse português, mas para falar poucas e boas, o que eu achava certo e o que eu achava errado. Então, ao meu lado tinha um rapaz um pouco mais velho que eu, lá pro seu, eu devia ter meus 20 e poucos, ele devia ter seus 30 e poucos, sempre cumprimentava, né, na subida e descida do prédio onde nós morávamos. E uma ocasião eu estava saindo para a praia e ele também. E conversa vai, conversa vem, e ele me perguntou o que eu gostaria de fazer. Eu digo, eu gostaria de lidar com excepcionais, mas eu não passo na prova de português porque não perco oportunidade para falar sobre a ditadura. Ele disse, não, eu sou pediatra, né? E encaminho grande parte dos meus clientes, né, para a fisioterapia. Por que você não faz fisioterapia? Eu digo, também, eu vou ver isso. Ele disse, não, eu, quando chegar em casa, saiu no jornal hoje, que abre um curso de fisioterapia na BBR e em Petrópolis. E eu fiz só para Petrópolis, né? Durante 15 dias estudei aquilo que eu nunca tinha estudado, mas consegui passar em 7º lugar. E minha mãe ficou muito contente, meu pai ficou muito contente, mas eu passei em 7º lugar de 9 candidatos. Mas não deixei de passar, né? E não sabia o que era fisioterapia. Por mais que eu conversasse, é bom sentir durante os estudos o que seria fisioterapia. Mas no primeiro dia de aula, nós tínhamos aula na Clínica de Paralisia Cerebral Dr. Pinto Duarte, hoje falecido, um homem que eu admirava muito. E quando cheguei lá, ele tinha 300 crianças dentro da clínica dele, internos, semi-internos e externos. E então eu me tornei fisioterapeuta não por querer fisioterapeuta, mas por quem me trouxe para fisioterapeuta foi a neurologia. Essa é a verdade. Eu me tornei fisioterapeuta por causa da neurologia. E esse meu professor, ele não escrevia em quadro, ele simplesmente falava e mostrava para os alunos, mandava buscar uma criança e era assim que ele transmitia o seu conhecimento e nos obrigava a imitar a criança que estava se locomovendo ou que não se locomovia, para nós sentirmos no nosso corpo, na nossa postura, na nossa luta
contra a gravidade, as dificuldades que uma criança daquela passaria. E assim foi. Nos formamos e eu gostaria de ir para o Nordeste e nós acabamos vindo para o Sul por questões de trabalho da Maria. Mas antes, o professor Júlio Pino Duarte queria montar a faculdade de fono e ele precisava de pessoas para montar. Ele disse, não, vocês só entrem para fono, façam esse primeiro ano, porque tinha que ter um mínimo um número mínimo para abrir o curso de fisioterapia da Universidade Católica de Petrópolis, foi onde eu me formei. E eu fui fazer esse um ano, ou seja, assistir uma aula só, porque o resto também era anatomia, fisiologia, né? Anatomia só respiratória e do trato da fala. E eu digo que eu me tornei um contador de histórias e não um professor, porque eu estava passando no corredor e o professor me chamou e disse, Arnaldo, quer ler isso aqui para mim? Aí me deu uma folha e eu li, eu achava até que eu tinha uma boa verve para falar e tinha uma entonação, etc. E quando eu entreguei para ele, ele virou para a turma e disse, ele não fala direito, ele não respira, ele está tudo errado, obrigado, Arnaldo. Eu passei. Bom, então eu que saí da faculdade, né, dizendo para mim mesmo, digo, olha, eu quando tiver 40 anos, eu não vou aguentar tratar disfunção cerebral, não vou... Então, eu li o projeto da faculdade ali, fiquei encantado e disse, bom, quando sair daqui eu vou montar um curso. E assim foi. Fui convidado pelo professor Washington Gutierrez, na época ele era diretor do IPA, e quando eu entrei lá mesmo, entrei em 1975, e trabalhamos esse currículo praticamente durante 5 anos. Uma vez pronto, o nosso vestibular começou em 14 de abril de 1980. Nós não tínhamos professores, então foi montado por colegas, principalmente de Santa Maria, né, que é a professora Cláudia Trevisan, professora Zucchetto e a Carmen Filipa Marques. E aqui de Porto Alegre, nós tínhamos uma colega do Pará, hoje falecida, que era uma excelente professora, e também o professor Domingos, né? E assim começou o curso, com grande dificuldade, porque nós não tínhamos laboratório, nós não tínhamos anatômico, e fomos pedir emprestado ao americano, que tinha um pequeno laboratório de fisiologia e anatomia, mas quando chegamos lá, fomos mal recebidos, porque o reitor havia dito assim, vocês só vêm aqui quando precisam de alguma coisa. É um fato pitoresco, né? Nós gostávamos muito dele. E assim, ele deixou que o professor Bichinho, né, que era o representante de materiais e construção do IPA, como foi, copiou a maioria das coisas necessárias, né, dos instrumentos, e como se teria que ter um laboratório, e assim fez. Então nós conseguimos dar andamento a esse processo. Parcialmente estava pronto, né? O professor Washington disse, eu gostaria de montar uma fono. Eu disse, não, uma fono, professor, tem em Santa Maria, quem sabe se eu não monto a TO. E assim ele fez. E ao longo do curso de fisioterapia, eu, como professor, né, sempre dei neurologia. Naquele tempo era fisioterapia neurológica, né?
e era muito pesado, né? Porque eu dava um pouco de anatomia, dava um pouco de fisiologia, dava um pouco de função, e à medida que o tempo foi passando e os alunos foram se projetando na vida, os melhores foram convidados. Não que os outros não seriam, mas aqueles que estavam disponíveis, né? Então entraram, né, o professor Marcelo Cras Borges, a professora Vera Lúcia Stribel, e depois entraram outros de mesmo valor, mas a cadeira ficou concentrada em que a professora Vera daria anatomia, o professor Marcelo fisiologia e eu função. E nós tínhamos no elenco muitos médicos que davam ortopedia, cardiologia, reumatologia e clínica geral, mas houve um desagradável episódio. O professor de neuro, Luiz Nelson Teixeira Fernandes, chegou para mim e disse: olha, estão me pressionando lá na associação, não vou dizer o nome da pessoa porque ela é viva ainda, e quer que se baixe a bola da garotada, né, dos alunos da fisioterapia, porque na certa, lá dentro do hospital, discutiam com ela os valores, avaliavam antes dela, né, e estava certo, né, as avaliações deles. E ele disse: olha, eu não vou fazer isso, então me retiro, né? E então foi aí que eu entendi que entrou o Juliano Fontanário, um neuro também, nota, se o Nelson Teixeira era nota 30, ele era nota 30 também, né? E aí ele disse: olha, Arnaldo, na primeira aula que ele deu, ele disse assim: para vocês entenderem neuro, você tem que ter 10 anos de maturidade. Eu já praticamente ali tinha, né, de maturidade neurológica, eu já tinha toda a minha faculdade, né, mas ainda não estava pronto. Mas eu fiquei só com a função. E a função foi amadurecida durante esses anos todos. Por cargas d'água, né, já que estavam fazendo pressão para diminuir o conhecimento dos nossos alunos, nós fizemos o seguinte: retiramos todos os médicos, né, e cada professor dava a própria características das doenças, né? E já com estágio supervisionado, então eles tinham ali, né, assistiam cirurgias, né, e se desenvolveu um curso nota 10. Né? Muitos dos pedidos de emprego naquela época era pedido de que fosse aluno do IPA, que tivesse sido aluno do IPA. Nada contra as outras faculdades, eu estou contando a minha vida, o que foi. E me tornei, então, dentro da faculdade, o que eu chamo hoje um contador de história. Em que? Numa luta antigravitária, por que que nós ficamos de pé, por que que a nossa manifestação, desde o decúbito até a postura de pé, né, ela se manifesta. Não que, como vocês vão ver mais tarde, não que isto está posto, mas eu ajudei muito a entenderem o que está posto, porque eu sempre fiz a crítica daquilo que estava na literatura. E até hoje, às vezes eu pego um livro assim, eu faço a crítica, né? E quando passo para outro, eu digo: não lê não, né? Ou se não, lê, etc. Né? Porque eu empresto muito livro, né? E foi assim que eu me tornei fisioterapeuta, pela exuberância que a neuro, né, me proporcionou, e que via neuro em todos os segmentos, né, da nossa fisiologia, como quem gosta de respiratório também vê-la, né, de hormônio, e de todas as áreas elas estão interligadas, né? Então foi esse o meu
desempenho. Quando cheguei aqui, eu passei, gosto de falar isso, né, porque sempre é bom, passei em primeiro lugar para o Ministério da Saúde, me tornei fisioterapeuta do INPS, depois como professor também, e hoje me pergunto se tem saudade. Eu digo, eu tenho saudade de estar com os meus alunos, porque como eu já tinha filho da idade deles, eu sempre os tratei como filhos, né? Fiz especialização em Bobat, sou especializado em metodologia do ensino superior e tenho mestrado na área espacial do mestrado de engenharia elétrica da PUC. Escrevi também um livro, essas fisioterapeutas maravilhosas, né, e suas ideias movimentadas, que é um livro com uma história de um roubo de submarino nuclear, mas permeado por conhecimento de neurologia, para a primeira turma, porque não poderia agredi-la dizendo que todos somos desequilibrados. Então, esse livro aqui, quem tiver oportunidade de ler, muitos que leram acharam muito interessante. Convido vocês também para ouvir a minha palestra, cujo título é Somos Todos Desequilibrados. Então essa é a minha pequena história. Ela tem muita história, mas eu acho que basta por momento. Já agradeço aí a vocês que me ouviram, né, e ao meu colega Lucas Job por ter me oportunizado esse desenvolvimento que virá a seguir, né? Muito obrigado a todos vocês.